Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Pedro Paulo Bahia, moderador deste painel. Falo da cidade de Brasília, tema de nossa palestra aqui no Distrito Federal. E em nome do presidente do terceiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do senhor presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza, e em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema da nossa palestra, dessa primeira palestra que abre este congresso, é Brasília, nascida para a Era de Aquários, a mística história secreta. E será desenvolvida por Oscar Castelo Branco. Nosso palestrante, Oscar Castelo Branco de Luca, nasceu em 10 de novembro de 1962, na cidade de São Paulo, em família tradicional de militares. É sobrinho-neto do ex-presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi eleito deputado estadual pelo Estado de São Paulo com 38.026 votos no pleito de 2018, encontrando-se no exercício pleno do mandato. Incorporou as fileiras do Exército aos 14 anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde cursou o ensino fundamental. Posteriormente, cursou o ensino médio na Escola de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo. Graduou-se em Engenharia das Comunicações pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou especialização em Orientação Educacional e pós-graduação em Psicopedagogia e Supervisão Escolar. Possui mestrado em Estratégias Militares, além de outros cursos de especialização e extensão na área da educação. Foi atleta de destaque nas Forças Armadas e ingressou nas Tropas de Operações Especiais ainda como segundo-tenente, onde concluiu os cursos de montanista militar, paraquedista militar, mergulhador de combate, operações e guerra na selva, piloto de combate, avião e helicóptero, blindados, entre outros cursos militares no Exército Brasileiro. Além de experiências na Marinha, na Força Aérea e na Polícia Federal. Também realizou cursos militares nos Estados Unidos, na França, no Chile e em Israel. Castelo Branco participou de missões de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, de combate ao narcotráfico na fronteira com a Colômbia, contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e participou nas Forças de Paz da ONU na Guerra da Bósnia. Afastou-se do serviço ativo do Exército Brasileiro após um grave acidente de helicóptero. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: a construção da capital federal, de onde falo nesse momento, e seus diversos aspectos sagrados e secretos. Nesse momento, temos o prazer de passar a palavra ao senhor Oscar Castelo Branco, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma grande honra poder abrir o terceiro Congresso Internacional Online da Eubiose. Bom dia a todos. Preparamos uma palestra de fôlego com muito conteúdo, que tenho certeza vai agregar muito valor na formação de vocês. E o tema não poderia ser mais atual do que falar de Brasília como capital espiritual do mundo, como nascida para uma nova era da humanidade e, sem dúvida nenhuma, a mística e secreta história da capital do Brasil, estudada por muitos. Ao final, nós vamos mostrar aí uma vasta referência bibliográfica, com mais de 100 pesquisas que foram realizadas, e o que vocês vão ver hoje é a versão curta. Nós temos uma versão estendida, que oportunamente, acredito, teremos condições de mostrar, mas que não cabe no tema de hoje. Muito bem, a palestra está aí com aproximadamente 70 slides, então nós vamos passar rapidamente por cada um deles. Prestem atenção, porque foi feita uma pesquisa bastante interessante. Muito bem, nós estamos aqui
de cara falando de duas figuras importantes, que eu chamo de uma alma em dois personagens, Juscelino Kubitschek e Cunaton. Nós vamos estabelecer correlações entre essas duas personalidades e as suas duas grandes obras. Nós sabemos que Akhenaton foi um faraó egípcio que fez um reinado curto, porém marcante na história do Egito, entre 1353 a.C. e 1335. Se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 16 anos. Ele foi inicialmente batizado com o nome de Amenófis IV, seu pai era Amenófis III, e foi coroado com apenas 15 anos, tornando-se corregente ao lado de seu pai. Após a morte do pai, Amenófis III, Akhenaton, que tinha um nome carinhoso de Cunaton, então você vai encontrar essas duas versões, ele decide mudar a capital de Tebas, atual Luxor, para Akhetaton, que é a atual Amarna. Lembrando que já havia sido mudado a capital do Cairo, onde hoje é o Cairo, né, para o interior do país. A cidade foi construída em apenas 4 anos. Chegou a ter 20 mil habitantes. E foi uma verdadeira epopeia da engenharia e da arquitetura para a época. Uma outra curiosidade importante é que a esposa de Cunaton era Nefertiti, famosa por várias questões e que não vai entrar na pauta de hoje, com a qual Cunaton teve 6 filhas. Akhenaton teve uma morte suspeita, teve uma morte polêmica. Ele morreu assassinado a mandado dos sacerdotes, apenas 16 anos após fundar a nova capital egípcia, com apenas 33 anos de idade. Muito bem. Aqui é a famosa estátua de Nefertiti e Akhenaton, um casal conhecido como gêmeos espirituais na época e que tinha uma força muito grande no comando do Egito. Aqui é uma reconstituição facial de Akhenaton feita por cientistas brasileiros e italianos com tecnologia digital. Guardem essa imagem, porque em breve vocês vão estabelecer uma correlação importante. E agora nós vamos falar do nosso querido Juscelino Kubitschek de Oliveira, carinhosamente chamado de JK. Só a vida de JK daria uma outra palestra, mas nós sintetizamos aqui os seus principais aspectos para estabelecer as relações, analogias com Akhenaton. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 1956. Ele foi presidente de 56 a 61 e foi o candidato eleito com o menor percentual de votos da história do país no pleito de 55, o que não tira o seu mérito, é apenas uma colocação estatística, porque foi, naquela época, considerada uma das eleições mais difíceis da história do Brasil. Ele foi o último presidente a assumir o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e ele escolheu como residência oficial o Palácio das Laranjeiras. Ele muda a capital do Rio de Janeiro para Brasília, que levou também 4 anos para ser construída, numa outra grande epopeia da arquitetura e da engenharia moderna, no feito, até hoje, lendário. JK teve 2 filhas e morreu misteriosamente num acidente automobilístico na Via Dutra, aos 74 anos de idade, em 1976. Coincidentemente, também 16 anos após a fundação da nova capital. Percebam que estão havendo várias coincidências entre as duas vidas, lembrando que, para mim, não existe coincidência, nada por acaso, tudo tem um porquê. Está aqui JK de perfil, lembrando aí que JK viveu de 1902 a 1976. Uma outra foto emblemática dele, na semana da inauguração de Brasília. Em 22 de agosto de 76, importante esse detalhe, Juscelino Kubitschek viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, no banco de trás de um Opala. Esse Opala hoje está no museu de JK, reconstituído. Quando sofreu um acidente fatal, o carro em que o presidente viajava, e ele chamava de Platão,
era conduzido por um veterano, um grande motorista e segurança chamado Geraldo Ribeiro, que era motorista de JK há mais de 30 anos, que infelizmente também não resistiu aos ferimentos decorrentes da tragédia e morreu. Segundo a perícia, o automóvel seguia pela rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 65, próximo da cidade de Resende, quando foi atingido por um ônibus desgovernado. O veículo, então, em função do abarroamento, cruza o canteiro de segurança em alta velocidade e vem a se chocar praticamente de frente contra uma carreta na contramão. E foi arrastado durante 30 metros. O local do acidente ficou conhecido como a Curva JK. E até hoje existe um marco nesse local. Eu mesmo tenho como meu chefe de gabinete, o Coronel Dotto, que era cadete de 3º ano na Academia Militar das Agulhas Negras, para onde o presidente foi levado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. E o Coronel Dotto, que está aqui, como era cadete nesse dia, é testemunha ocular da assistência que foi prestada pela Academia Militar na época. Está aqui algumas fotos do acidente, como ficou o carro, realmente muito triste a saída de JK dessa forma. E agora nós vamos estabelecer algumas relações entre o Egito e o Brasil. Hoje é a República Árabe do Egito, país localizado na África, com mais de 3.100 anos de existência. Eu diria que o Egito, com toda a sua história, tem aí pelo menos 5.000 anos de história. Se tornou independente do Reino Unido em 1922 e teve sua república declarada no modelo atual em 53. Faz fronteira com a Líbia, o Sudão, Israel e a faixa de Gaza, que hoje pertence à Palestina. Sua capital é o Cairo, desde 1169, porque mesmo na época dos faraós, a capital mudou de lugar. E quais foram as capitais antigas do Egito? Foi Amarna, fundada por Akhetaton, Ávares, Bubastis, Buto, Heracleópolis, Magna, Ititaui, Mendes, Mênfis, Napata, Pi-Ramessés, Sais. Sais foi uma importante capital no delta do Nilo, Ciberde, Tutanes, Tebas, Luxor e Tinis. Lembrando que Tebas, Luxor foi uma diferença que tirou a capital da beira do mar para o interior. O projeto arquitetônico, antes de falar do projeto arquitetônico, Brasil. E a República Federativa do Brasil, sem dúvida, um país muito mais jovem, descoberto em 22 de abril de 1500 pelos portugueses, se tornou independente do Portugal em 7 de setembro de 1822 e faz fronteira aí com 13 países. Sua capital atual é Brasília, desde 60, abril de 60, que é o tema aí da nossa palestra. E o Brasil também teve 2 capitais anteriores, Rio de Janeiro e Salvador. Muito bem, aqui eu fiz questão de mostrar aí o chamado itinerário de obra, como transcorre a evolução espiritual da humanidade. Ela veio lá da meseta do Pamir, da onde é a Índia, Paquistão, Tajiquistão, Afeganistão, Tibete, caminha para o Egito, passa por Portugal e chega no Brasil com o nome de Missão Y. É importante agora estabelecer um paralelo, um comparativo entre os 2 projetos arquitetônicos das 2 cidades. Como eu disse que Akhenaton e Juscelino era uma alma em 2 vidas, em 2 encarnações, em 2 momentos, eu também diria que a capital do Brasil hoje é uma expressão, um reflexo daquela antiga capital egípcia, como nós vamos ver a seguir, o que eu chamo de um projeto para 2 cidades. Você vai ver aqui na esquerda o mapa de Akhetaton. Observe como é extremamente parecido com o mapa de Brasília, que você vê no mapa da direita. Tanto Akhetaton como Brasília possuem o formato de uma ave em voo para a direção leste. A cidade egípcia também teve o primeiro lago artificial do mundo na época, Moeres. E a capital brasileira também possui o Lago Paranoá, ambos construídos para amenizar o clima seco da região e prover água de abastecimento para a população. Então, você consegue ver aí Mênfis, que era a antiga capital do Baixo Egito, Akhetaton, Amarna, que era a capital do Egito durante o Império de Akhenaton,
e Tebas, Karnak, Luxor, que foi a capital do Egito durante o império de Amenófis III e de seu filho Amenófis IV. Perceba que tanto o Brasil quanto o Egito Antigo tiveram suas capitais deslocadas da beira do mar para o seu interior. E Akenaton sofistica isso com a cidade de Amarna. Bom, aqui uma outra grande curiosidade arquitetônica. Olha o esplendor de Akenaton, que ele chamava de a Cidade do Sol. Na década de 1930, uma curiosidade, JK, enquanto residia na França, fazendo um curso de medicina, visitou Amarna, no Egito. Ele descreve esse encontro no seu livro Meu Caminho para Brasília, na página 111, onde ele diz da sua admiração sobre a cidade. Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me às vezes se essa admiração por Akenaton, surgida na mocidade, não constitui a chama distante e, de certo modo, romântico, que acendeu e alimentou o meu ideal, realizado na maturidade, para construir no Planalto Central a nova capital do Brasil. Perceba que mesmo Juscelino estava ganhando consciência paulatinamente. E perceba a extrema semelhança entre a cidade de Akenaton e Brasília. Você pode ver também aqui que nós temos duas figuras que são importantes na arquitetura de Brasília. A deusa egípcia Ísis e a foto da Brasília noturna. Você perceba que se assemelham com as asas da deusa egípcia Ísis, que representa a magia e o poder do amor e da proteção, que era, sem dúvida, a matriarca de Akenaton. Nós vamos ter também aqui uma outra coincidência importante, que é o obelisco do Templo de Luxor. Veja que interessante como se assemelham as duas torres do Congresso Nacional. Impressionante. Aqui, talvez, a maior, aspas, verossemelhança dos dois casos, que é o Templo de Al-Deir al-Bahari. Esse nome já é uma tradução em árabe, mas ele era dedicado como templo mortuário à rainha Hatshepsut, né? A rainha Hatshepsut, que governou o Egito de 1479 a 1458, portanto, ela antecedeu Akenaton. Akenaton mandou fazer uma homenagem a essa deusa. Aqui nós temos o Congresso Nacional, onde o sol nascente e a lua crescente ocorrem na rampa. E é também uma herança dos palácios e templos egípcios. Os dois guardam também uma situação importante, que o sol, tanto em Akenaton quanto o sol em Brasília, eles nasciam exatamente no meio das duas colunas. Esse aí, por exemplo, é o sol nascendo entre as duas torres do Congresso Nacional, chamados de Templo do Sol e da Lua, em 21 de abril de 2010. Ele mostra o perfeito alinhamento astronômico rigorosamente calculado no projeto de Brasília, inspirado no alinhamento solar e estrelar das pirâmides egípcias e das catedrais da Idade Média. Lembrando que lá em Amarna, em Akenaton, este mesmo fenômeno ocorre, o nascimento do Sol no meio das duas colunas. Aqui uma outra incrível semelhança, que é Alamedas e as estátuas guardiãs das esfinges do Templo de Luxor, e que inspiraram o posicionamento da chamada Esplanada dos Ministérios em Brasília. É a mesma questão, com as esfinges colocadas dos dois lados, e as esfinges elas tinham uma conotação de governo, portanto, os ministérios também são uma expressão desse poder. Aqui, uma vista aérea de Brasília, onde você pode perceber a extrema semelhança entre as duas cidades. Aqui nós temos Akenaton, que possuía uma avenida de 8 metros de largura e que cortava a cidade de norte a sul, igual Brasília. A faixa central era exclusiva para desfiles de carruagem da família real egípcia. Em Brasília, o eixo monumental corta a cidade de norte a sul e sua faixa central é exclusiva para a passagem do presidente da República em situações especiais. Olha só, as pirâmides de Quéops com as várias pirâmides que tem em Brasília. Não é por acaso. Brasília tem mais de 50 pirâmides em diferentes locais da cidade. O Teatro Nacional Cláudio Santoro é um exemplo disso. Foi projetado por Oscar Niemeyer em forma de pirâmide truncada e a influência maçônica
que tem origem egípcia também, na arquitetura brasiliense. Aqui, uma outra feliz coincidência, que é a esfinge do Sarapeum de Saqqara, com a cabeça encrostada de JK. Muito parecidos fisicamente. Aqui, Lago Paranoá, as embaixadas em Brasília, a cidade de Amarna, a Quetaton, também possuía essas mesmas características. Se a gente tivesse aqui detalhado o mapa arquitetônico das duas cidades, a gente poderia encontrar mais e mais semelhanças do que eu estou apontando aqui. Aqui a pirâmide da estrela cadente no Vale do Amanhecer, o Templo da Boa Vontade, também construído em forma piramidal. E aqui um detalhe importante, né? Que Brasília também é conhecida como a Cidade do Sol, que tinha o seu ascendente em touro, aliás, o Sol em touro e o ascendente em aquário. E igualzinho a Quetaton também. Está aí o mapa de 21 de abril de 1960, quinta-feira, dia da inauguração de Brasília. Aqui, nesse mapa, a gente poderia falar muito sobre o destino de Brasília. Mas, para os astrólogos, podem identificar nesse mapa que é um centro de poder, um centro de tomadas de grandes decisões, um centro onde irradia a energia de uma nova era. Quem interpretar esse mapa vai saber que Brasília nasceu sob o signo de realização, de transformar a pátria brasileira num sol espiritual para o mundo. Talvez seja a grande mensagem dessa constelação. 21 de abril de 1960, a soma dá 23, é o primeiro arcano menor relacionado ao 23º presidente da República, nada é por acaso, né? Juscelino Kubitschek. Lembrando que a fundação de Roma também foi em 21 de abril de 753 a.C. Brasília se eternizará para a concretização dos seus altos desígnios, que é o de Brasil como berço de uma nova civilização, terra da paz e da concórdia para a humanidade, conforme preconizaram vários mestres, inclusive o nosso aqui da Eubiose, o professor Henrique José de Souza. O arcano 23 também está ligado ao lavrador, ao elemento terra, ao signo de touro, conforme visto agora há pouco, que diz respeito à justiça sem amor é tirania e que o amor sem justiça é tolerância. Portanto, Brasília está diretamente ligado à palavra justiça. Não por acaso, Niemeyer fez na Praça dos Três Poderes o equilíbrio entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que deveriam trabalhar em perfeita harmonia. E aqui nós já vamos começar a falar um pouco da história do Brasil, que antecedeu a decisão de Juscelino Kubitschek. Eu vou correr aqui nessa parte, porque os slides estarão disponíveis, vocês poderão ler isso aí oportunamente. Mas Dom João VI, em 1808, já falava em transferir a capital, porque o Rio de Janeiro era muito suscetível a ataques, a invasões. Historicamente, o Rio de Janeiro e Salvador, capitais que estavam à beira do mar, sofriam muito a influência de invasões. Depois, aqui nós temos algumas provas históricas de que já havia essa intenção desde sempre. Aqui, Dom Bosco realmente entra para a história. Em 30 de agosto de 1833, ele sonha numa viagem à América do Sul e teve a visão de que entre os graus 15 e 20 de paralelo, uma enseada bastante longa e bastante larga partia um ponto de luz e formava um lago. Disse, então, uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas nos meios destes montes, aparecerá aqui a terra prometida de uma riqueza inconcebível. E ele deixa esse legado dizendo que Brasília seria, então, a capital espiritual do mundo. Agora, José Bonifácio de Andrade Silva merece realmente um destaque especial nessa retrospectiva da linha do tempo, porque ele é muito incisivo e sugere a construção de uma maneira muito concreta, muito clara, que é criar uma cidade no interior do Brasil para assegurar a regência e sugere, de novo, a latitude 15, junto a algum rio navegável. Infelizmente, por várias razões, a proposta não é aceita, mas ela fica. E José Bonifácio, que era um grande mestre de maçonaria, alinhava naquela época três coisas: para a segurança, para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a sua plenitude espiritual.
Na sequência, nós temos aí Dom Pedro II, que para mim foi o maior estadista que o Brasil já teve, a minha melhor continência, Dom Pedro II, e a tudo que ele fez para o Brasil, nos seus 60 e praticamente 69 anos de reinado. Ele também quis levar a capital para o centro do Brasil e desencadeou procedimentos muito operacionais nesse sentido, como nós vamos ver a seguir. Muito bem. Passado o Império, nós tivemos na presidência de Epitácio Pessoa um obelisco inaugurado no Planalto Central em 1922. Ou seja, nas comemorações do centenário da independência, eles já estavam mandando expedições e mais expedições para que isso se tornasse realidade. Atualmente, esse marco ainda existe e ele está lá na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Agora, esse marechal, esse querido marechal, José Pessoa, mereceria uma outra palestra, vai ficar para um outro dia. Porque, convidado pelo presidente da República, então Café Filho, o marechal José Pessoa liderou uma comissão de localização da nova capital em 1954, acompanhado pelo arquiteto da Academia Militar das Agulhas Negras, Raul Pena Firme, e do marechal Mário Travassos e do médico Ernesto e Silva. Olha, não vai dar tempo, mas existe uma profunda ligação entre a construção da Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Itatiaia, e a construção de Brasília. As mesmas mentes brilhantes estavam por trás dessas duas grandes construções. Quem visita Amã e quem visita Brasília vai encontrar muitas semelhanças. E isso está também aqui consolidado nessas pessoas que foram para Brasília depois da construção da Amã, começar esses trabalhos que depois culminariam com a mudança da capital. É importante aqui destacar que em 9 de setembro de 1960, no Palácio das Laranjeiras, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, recebe da nossa Sociedade Brasileira de Obiose a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, a maior honraria já concedida por essa instituição. A honraria foi colocada pelo Dr. César do Rego Monteiro, que também era oficial do Exército e médico, e conselheiro da Ordem do Santo Graal, e diretor social da SBE, que meu pai também teve a oportunidade de conhecer. Meu pai e meu avô, que estão na eubiose aí desde 1954. Ora, Juscelino Kubitschek, nesse dia, profere a seguinte frase: dentre as inúmeras manifestações que recebi pela construção de Brasília, nenhuma me tocou mais do que o colar que eu recebo hoje, a partir da instituição que não se acha vinculada a nenhum grupo político ou religioso, nem possui nenhuma discriminação racial, e por ter sido talvez aquela que melhor entendeu, acrescento eu, espiritualmente, o meu esforço na construção dessa grandiosa obra. Assim sendo, em fevereiro de 72, Juscelino Kubitschek realiza uma visita histórica ao templo da Sociedade Brasileira de Obiose, na cidade de São Lourenço, e participa de uma cerimônia nesse templo, muito especial, e muitos dos que estavam lá ainda estão vivos, inclusive eu. Naquele dia eu estava lá, pequeno, eu tinha apenas 10 anos de idade, fui levado pelo meu pai. Foi um dia glorioso. Está aí Jefferson Henrique de Souza, que recentemente deixou a face da terra, nosso mestre da Ordem do Ararate, que está agora em Agartha, olhando por nós, cumprimentando o JK em frente ao templo. A outra foto é o nosso atual presidente, Hélio Jefferson de Souza, com a sua irmã, nossa venerável Selene, entrando no templo da eubiose no dia do comparecimento do JK. Aqui, o batizado da criança Osíris, hoje já homem, com o qual tenho a oportunidade de ser amigo e que relata aquele dia tão importante. Aqui, Adriano e Vera Sidney apresentando o filho Osíris para a consagração no templo de Maitreya, em São Lourenço, tendo como padrinho JK. E à direita, uma foto realmente mágica, que é a consagração de Juscelino Kubitschek pelas mãos da venerável Dona Helena Jefferson de Souza, contraparte gêmea espiritual do nosso querido professor Henrique José de Souza. Esse foi um dia histórico memorável e que transforma a história do Brasil. Aqui a amizade
entre o venerável Hélio e JK, uma amizade de muitos anos, uma amizade maravilhosa, hoje já descrita em livros, e à direita, crianças, adolescentes e jovens homenageando o JK durante a sua viagem ao templo. Olha, só essa passagem de JK pelo templo mereceria mais uma palestra. E, finalmente, à noite, uma palestra que JK proferiu no auditório da Eubiose, em São Lourenço. Nessa palestra também é histórica, ele profetiza muita coisa, Dona Helena do seu lado, numa demonstração de união espiritual pela grandeza do Brasil. E aqui, nosso querido professor Henrique José de Souza, que deixa essa grande lição de Brasília. Brasil, terra do fogo sagrado, tu és o santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade futura. Isso é Brasília. Nós apresentamos aqui a nossa grande referência bibliográfica. O grande objetivo era demonstrar que, sem dúvida nenhuma, na minha humilde opinião, Juscelino Kubitschek é a reencarnação de Cunaton, de que Brasília é um reflexo ou um desdobramento da missão dele, de Cunaton, na sua versão aqui no Brasil, que, assim como Cunaton desenvolveu no Egito um importante papel como líder espiritual, assim Juscelino Kubitschek também desempenha esse papel junto com a Sociedade Brasileira de Eubiose, Juscelino na linha de frente, a Eubiose dando suporte de consciência cósmica para a realização desta missão. Poderíamos falar muito mais, mas eu fecho com absoluta certeza de que se realizou na construção de Brasília um sonho acalentado por milhares e milhares de anos, que era trazer para o Brasil a grande força espiritual para a condução da humanidade nesse novo milênio, nessa era de Aquários, tendo como protagonista fisicamente a cidade de Brasília, em termos de consciência, a união de todas as religiões do mundo em torno de um mesmo ideal. E agora eu abro para as perguntas. Muito obrigado ao nosso palestrante, Oscar Castelo Branco, pela belíssima explanação que fez desta maravilhosa cidade que é Brasília, sem dúvida alguma. Senhoras e senhores, iniciamos neste momento a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas para o nosso palestrante e a qual dedicaremos aqui em torno de 20 minutos. Vamos à primeira, então. Existe relação entre a construção da Academia Militar das Agulhas Negras e a construção de Brasília? Sim, muitos agentes construtores das duas obras foram os mesmos. Aliás, nós estamos desenvolvendo agora uma pesquisa mais profunda. Quem visita o Museu da Academia Militar das Agulhas Negras, com um olhar esotérico, místico, vai ver ali sinais indeléveis de que algo estava acontecendo ali. Lembrando que quem esteve por trás da construção da Academia Militar das Agulhas Negras foi Getúlio Vargas. Getúlio, que também pertencia às nossas fileiras. E Juscelino Kubitschek, de certa forma, foi uma extensão de Juscelino, de uma outra forma, com uma outra tônica, mas Juscelino foi quem colocou, aliás, Getúlio quem colocou Juscelino na política. Então, havia uma ligação. A Academia Militar com a vertente ligada à defesa nacional e Brasília ligado à expressão política dessa força. Os dois seriam um só. A Academia Militar repleta de simbolismos, os cadetes, os arrates de fogo, as bandeiras, os símbolos, a montanha de 5 pontas, muito simbolismo na Academia Militar das Agulhas Negras e muito simbolismo também na construção de Brasília. Lembrando que lá no Egito Antigo, acabei não colocando esse slide, mas eu sei porque já visitei, você tinha uma cidade dedicada à formação da defesa do Antigo Egito, que era uma potência militar, e eles tinham uma academia militar muito específica e que também Cunaton ajudou a construir.
Aqui a segunda pergunta. Existe uma série de seitas, confrarias e entidades esotéricas que buscaram a região do Planalto Central para instalar suas atividades. São dezenas delas que se instalaram em Brasília, nas cidades satélites, cidades de Goiás e de Mato Grosso. A maioria delas fala do advento de uma nova era, da Era de Aquários, sob a liderança de um novo rei do mundo. Considerando as colocações acima, qual a sua consideração acerca disso? Olha, em primeiro lugar, é fato. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas delas, nas mais diversas vertentes espiritualistas. São diversos movimentos espiritualistas que se aproximaram de Brasília, como se Brasília fosse um imã. Então, todos eles têm realmente essa tônica de futuro, de uma nova era, da Era de Aquários, de um novo momento para a história da humanidade. Brasília era o polo irradiador dessa energia. Brasília está ligado com energias dos mundos subterrâneos, Agartha, Shambhala. Brasília tem esse poder de plasmação cósmica, por isso é um lugar tão sério, ou pelo menos deveria ser. Então, em volta de Brasília, nós estamos aí repletos dessas confrarias, com as mais diversas matizes, mas todos irmanados no mesmo ideal, que é uma humanidade melhor. Todos irmanados no mesmo ideal, que é um mundo melhor, que é o mundo espiritual comandando o mundo terreno, que é o espírito sobre a matéria, que é a divindade comandando a terra, e não o contrário. Então, até hoje, essas confrarias estão lá, atraem milhares de pessoas. Só faria um detalhe antes que eu esqueça. Onde há muita luz, há muitas sombras. Brasília é um polo de grande luz, mas pela lei da polaridade também tem muitas sombras. E essas confrarias também trazem essa polaridade. Perfeito. E, por fim, a nossa última pergunta dessa rodada, que é a seguinte: qual o papel do professor Henrique José de Souza na construção de Brasília? Bom, Henrique José de Souza é um gênio, né? Ele é um ser humano que ainda precisa ser estudado na história da humanidade. Nós, brasileiros, devemos ter muito orgulho dele ter nascido baiano, nasceu em Salvador, né? 1883. É uma dessas pessoas iluminadas que a divindade colocou no Brasil para cumprir uma gloriosa missão. Um homem que, numa vida, fez 1000 vidas. Um homem pelo qual o Brasil deve muito. Mas a missão dele era oculta, a missão dele era sigilosa, a missão dele era secreta. Era uma missão espiritual, difícil, dura, e que ele venceu. E uma das missões do professor, trabalhando nos bastidores, era também mudar a capital do Brasil, a capital espiritual do Brasil, que nós, da eubiose, entendemos como São Lourenço, tem como uma das suas expressões de poder Brasília. O Brasília e São Lourenço são como faces aí de uma mesma moeda. Brasília é a expressão do poder terrenal, do poder humano, inspirado pelo poder espiritual de São Lourenço e desse grande movimento espiritualista. Portanto, o professor Henrique José de Souza, que conviveu com Getúlio, que teve como Getúlio um dos seus adeptos, que conviveu com JK, que teve JK como um dos seus adeptos, e com tantos outros atores importantes, sem dúvida nenhuma, concretizou em Brasília uma das suas missões. Tanto que Brasília é inaugurado em 21 de abril de 1960, e o professor nos deixa um tempo depois, 9 de setembro, vamos dizer assim, 9 de setembro, Dia da Saudade, no qual a gente se despediu do professor em 63. Como que ele disse? Olha, cumpri a minha missão, já posso sair. Portanto, falar de Henrique José de Souza e falar de Brasília é falar da criadura e do Criador. Mas é uma história secreta. Sem dúvida. Chegamos, então, aqui ao final dos nossos questionamentos.
Quero aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, agradecer a belíssima apresentação, embora curta, porque é tanta coisa, tanta história, tantos fatos, né, que merecem muitas palestras como essa. E agradeço, então, a disposição, a disponibilidade do nosso querido deputado Castelo Branco, em estar conosco e aqui compartilhando esse trabalho de muita pesquisa, de muita dedicação. Sabemos que, além de amante do tema, é um pesquisador incansável. Então, nós agradecemos por ter transportado para esses slides e essa apresentação tanto conhecimento. E abro agora para suas considerações finais, antes de fazermos aqui o encerramento desta parte de hoje do nosso congresso. Olha, eu encerro com a frase do nosso querido mestre Henrique José de Souza, célebre: a esperança da colheita reside na semente. Não espere colher aquilo que você não planta. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Com certeza, este terceiro Congresso Internacional planta boas sementes que vão dar bons frutos para o Brasil. Parabéns à Eubiose, parabéns aos seus atuais presidentes, parabéns ao Leonardo, que tão bem conduz essa nova fase pela qual entra a Eubiose, e faço votos de grande sucesso, estarei acompanhando vocês nesses dias. Não, eu ia completar com a frase da Ordem do Ararat: realização através do caráter e da cultura. Obrigado. Perfeito. E, então, mais uma vez, agradecemos a participação do deputado Oscar Castelo Branco pela sua apresentação, pelas informações, e aproveitamos para informar que o e-mail oficial do nosso congresso, que é o coe@eubiose.com.br, está à disposição de todos que desejarem fazer contato conosco e conhecer um pouco mais da nossa obra. Bom, agradecemos a atenção de todos, a participação de todos, aos que fizeram perguntas, e convidamos a todos que continuem acompanhando todas as palestras que serão exibidas aqui no decorrer do nosso evento. Ok? Agradecemos mais uma vez ao deputado Castelo Branco. Lembramos para não esquecer de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento, é o que desejamos a todos vocês. Um ótimo dia e um grande evento.